cuidando de nós. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Quero fazer a leitura dos versículos 9 até o verso 12. Eu convido você mais uma vez a estar em pé por um minutinho para a gente fazer essa leitura. Você vai acompanhar agora a leitura que estarei fazendo. Como eu disse, Mateus 9, 12, de 9 a 12. A palavra de Deus diz assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Até aqui, que Deus abençoe e que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Amém, irmãos? Todos podem estar assentados. Jesus encontra-se com um homem na sinagoga. É sobre este assunto que eu quero tratar com os irmãos na pregação desta noite. Jesus encontra-se com um homem na sinagoga. Nestes poucos versos que acabamos de fazer a leitura, nós encontramos aqui as 4 maiores forças que podem agir sobre a humanidade: a necessidade, o preconceito, o ódio e o amor. São essas 4 forças que fazem o mundo andar, o mundo rodar. A necessidade, ela está no homem, que o texto diz que tem a mão atrofiada. O preconceito e o ódio estão nos fariseus. E o amor, a gente vê no texto de forma muito clara da parte de Jesus. Me chama a atenção a maneira como o evangelista Mateus, ele começa o relato. Olha aí na sua Bíblia, ele diz o seguinte: e partindo dali, ele entrou numa sinagoga deles. Chama a sua atenção para a expressão sinagoga deles. Mateus, ele era judeu, à semelhança de Jesus. E a sinagoga era o lugar de encontro cultual dos judeus. Mas Mateus, ele já começa o relato sinalizando aqui uma ruptura, uma separação de Jesus com o judaísmo. Está claro que a sinagoga não é de Jesus. Mateus está aqui estabelecendo a diferença que a sinagoga também não é dos cristãos. A sinagoga não é de todas as pessoas, a sinagoga é deles. Deles quem? Dos fariseus. E Jesus, como de costume, ele vai à sinagoga, e o texto diz que era sábado, e ele encontra ali um homem que tem uma das mãos atrofiada. E eles, os fariseus, já sabem o que vai acontecer. E qual é a expectativa? Que bom, esse homem vai ficar curado. Ele tem uma deficiência numa das mãos. A preocupação deles não era essa, a preocupação deles era outra. Qual era a preocupação deles? Hoje é sábado.
E o texto nos diz aí, não é lícito curar no sábado. Eles fazem uma pergunta para dificultar o nosso Senhor: é lícito agir desta forma num sábado? A pergunta já foi feita para dificultar o nosso Senhor, para derrubá-lo, porque eles sabiam que Jesus ia curar sim aquele homem. Então este encontro aqui com este homem na sinagoga mostra também as 4 forças que movem o universo. E essas 4 forças, elas se unem. E você vai verificar comigo que elas formam um mosaico, elas formam um quadro muito bonito. É claro que com o amor de Jesus prevalecendo. E eu coloco então para você, para a gente refletir na noite de hoje, o que acontece com as vidas quando Deus as encontra. Quando o nosso Senhor encontra o homem, quando Jesus se encontrou com este homem aqui que tinha uma das mãos atrofiada, o que aconteceu? O que Jesus fez? Qual o resultado deste encontro? Nos outros encontros considerados até aqui, nós já verificamos que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus ou que Jesus as encontrou, as vidas das pessoas foram mudadas radicalmente. Mas eu e você conhecemos na Bíblia um relato de um homem que teve um encontro com Jesus, Jesus o encontrou, ele saiu triste. Era um mancebo de qualidade. Ele que conhecia a lei, os mandamentos, sabia de muita coisa, era um homem religioso. Aí Jesus chegou para ele e disse: olha, mas ainda te falta uma coisa. Você me perguntou, o que você pode fazer para herdar a vida eterna? Então, você sabe o mandamento, você é religioso, mas te falta uma coisa, há um grande obstáculo na sua vida, há uma idolatria enorme, há um ídolo terrível, que é o dinheiro. Você abre mão do que você tem, você vai dar aos pobres. Jesus está dizendo: olha, você vai deixar os bens em segundo plano, você vai me colocar em primeiro lugar, e você então em seguida vai fazer o reino de Deus. Aí o texto diz, o relato diz, que aquele homem saiu da presença de Jesus triste, porque ele possuía muitos bens. Dos poucos encontros que Jesus teve com homens na Bíblia, que Deus encontrou pessoas na Bíblia, este é um deles, dos quais a pessoa saiu triste. Sabe por quê? Porque não quis abrir mão de algo para seguir a Jesus. Então eu quero olhar com você aí, o que aconteceu com este homem? Quais as 4 forças que movem o mundo, que a gente vê nesse quadro aqui, muito bem elaborado pelo evangelista Mateus? Olhe comigo, por favor. Em primeiro lugar, a primeira força que move o mundo é a necessidade. Necessidade retratada pelo homem. Olha comigo aí no versículo 10, por favor. Estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. O evangelista Marcos, que narrou esse texto, que é um evangelho sinótico, como também o evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, quando Marcos narra esse fato, ele fala que a mão não era atrofiada, que a mão era mirrada. É muito provável que esse homem do texto tenha tido um derrame, e por não ter feito fisioterapia, a mão tenha ficado mirrada ou atrofiada. O texto nos mostra um homem, então, que quer ajuda, quer solução para o seu problema. Ele queria trabalhar para sustentar a sua família, e aquela limitação estava ali trazendo seríssimos problemas. Então, ele vai em busca de ajuda. Ele não quer depender da beneficência da sinagoga, ele não quer ficar dependendo dos favores dos outros, mas ele quer ganhar o seu próprio pão.
então ele vai em busca de ajuda. Aqui está a necessidade daquele homem. E eu quero fazer aqui, irmãos, 3 destaques dentro desse primeiro ponto. Primeiro, nós temos aqui um quadro exato do homem sem Cristo. O homem sem Cristo é exatamente assim como este homem retratado no texto. É um homem sem expectativa, é um homem sem futuro, é um homem necessitado de uma intervenção divina. Esse homem em busca de ajuda, ele vai onde? Em que lugar? Ele vai numa sinagoga. E ele tem ali, naquele lugar que era o templo dos judeus, o templo dos seguidores do judaísmo cultuarem a Deus, a grande oportunidade de sua vida, que com toda probabilidade não se repetiria. Então, aquele homem vai em busca de ajuda, ele tinha necessidades e queria suprir as suas necessidades. Há pessoas, meus irmãos, que têm a oportunidade de um encontro com Deus, mas, diferente desse homem, não se mostram interessadas. Ela vai buscar Deus, muitas das vezes, na hora da dificuldade, na hora da crise. E quando busca, é uma coisa boa. Alguém disse, e eu concordo, é por isso que Deus, muitas das vezes, permite dificuldades, crises nas vidas das pessoas. É para que as pessoas se lembrem dele. E, infelizmente, muitos, mesmo em meio às dificuldades, não se voltam para Deus, não buscam a Deus. Então, temos aqui o quadro de um homem sem Cristo. Mas também, o segundo destaque é que temos aqui um homem que vai buscar soluções para os seus problemas numa religião sem poder. Um homem que vai buscar soluções para os seus problemas numa religião sem poder. Os fariseus, acredito que você conhece um pouquinho, porque a Bíblia relata bastante sobre o comportamento desse grupo religioso que estava sempre no encalço de Jesus durante o seu ministério. Eles eram craques em propaganda, em marketing, em regras, em pompas, mas eles eram incapazes de ajudarem as pessoas nas soluções dos seus problemas. Estava ali um homem em busca de ajuda. Ele tinha uma grande dificuldade. Por circunstâncias da vida, uma das mãos estava atrofiada. Ele não podia trabalhar, não podia sustentar a sua família. E ele vai num templo e ele não encontra ajuda ali. Na verdade, eles não estavam nem um pouco preocupados em resolver os problemas dos outros, muito menos daquele homem. Sim, os fariseus estavam preocupados com a preservação dos seus conceitos e das suas regras. Esse grupo religioso era tão terrível que o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, nós encontramos vários ais. O nosso Senhor manifestando a sua indignação para com os fariseus, vários ais. Só que o grande problema dos fariseus, meus irmãos, é que eles não eram atores, não. Eles não eram falsos, não. O grande problema deles é que eles eram religiosos ao extremo. Esse é o grande problema. Eles eram religiosos ao extremo. A religiosidade era a marca maior desse grupo de pessoas. Eles eram sérios, cumpridores das suas obrigações, aquilo que a lei exigia que eles deviam fazer, eles faziam, só que para aparecer, para cumprir regra, regulamento, eles não se preocupavam com as pessoas. O problema deles era o credo. Eles haviam se esquecido de pessoas. E alguém disse, e eu concordo, que é muito fácil apaixonar-se por ideias e deixar gente de lado. Eu vou repetir. Alguém disse, e eu concordo, que é muito fácil apaixonar-se por ideias e deixar gente de lado. Lá está um homem numa religião de ideias,
e ele parece um estorvo, mais ou menos assim. Gente, por que esse homem foi aparecer justamente aqui no sábado, nessa hora? Ele não poderia ter chegado aqui mais tarde? E Jesus está chegando também. Que coisa, que coisa. Vamos ter problemas. Uma religião sem poder para ajudar as pessoas. Mas também, um terceiro destaque aqui, é que nós temos aqui, nesse quadro, o retrato de uma pessoa muito religiosa. Aquele homem, o texto diz que foi ao templo. Então, me permita aqui imaginar que ele fosse um religioso. Só que uma pessoa, ela pode ser muito religiosa e ter problemas muito sérios na sua vida. Eu não estou me referindo aqui à enfermidade e nem à falta de emprego e tantas outras questões que vêm para todos, mas problemas fundamentais que determinam a nossa existência, como, por exemplo, estar sem Cristo, estar sem Deus. Esse encontro que esse homem aqui teve com Cristo, ou quando Jesus o encontrou, esse encontro supriu a maior das suas necessidades. E quando o homem encontra Cristo, ou quando Cristo encontra-se com o homem, o que acontece? A maior necessidade da sua alma é suprida. Eu sei, meus irmãos, e nós sabemos, igreja aqui reunida, que crente passa por dificuldades, por agruras. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei disso, você sabe disso. Crente passa por aflições, mas o crente, em meio às aflições, ele tem equilíbrio, ele tem base, ele tem sustento, ele tem raiz. Sabe por quê? Porque ele tem a presença de Deus na sua vida, ele tem conforto, ele não está largado nesse mundo. Então, já vimos a primeira força que move o mundo, e a gente vê nesse quadro aqui que vai se desenrolando. Qual é a primeira força que move o mundo? A necessidade demonstrada por esse homem que tinha um problema muito sério, que era uma das mãos atrofiada. Agora vamos à segunda força que move o mundo e a terceira força que move o mundo também. O texto nos mostra aqui que a segunda e terceira força que move o mundo é o preconceito e o ódio. O preconceito e o ódio, eles são no texto aqui demonstrado pelos fariseus. Versículo 10 ainda diz assim: estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada ou atrofiada, e eles, para acusarem a Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? Por que será que os, entre aspas, religiosos, os fariseus, fizeram essa pergunta para Jesus? Por que colocaram o nosso Senhor contra a parede? É porque não havia da parte deles nenhum gesto de misericórdia. Até porque, meus irmãos, de acordo com o Novo Testamento, a misericórdia não era algo normal, não era algo comum na vida, na caminhada daqueles, entre aspas, religiosos. Eles desconheciam a misericórdia na prática, mas eles conheciam muito bem regras, regulamentos, tinham muita facilidade de questionar as pessoas, e em especial o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus podia curar aquele homem, eles tinham consciência disso. Eles não estavam preocupados com o homem, mas estavam preocupados com o princípio, eles estavam preocupados com a regra, estavam preocupados com o regulamento. A preocupação deles não era com o bem-estar daquele homem, mas a preocupação deles era prejudicar o nosso Senhor. Nós vamos colocar um tropeço para ele.
E a história termina assim, olha aí comigo o versículo 13. A mão ficou sã como a outra. Jesus disse àquele homem, estende a tua mão. Ele estendeu. E o que aconteceu? De imediato, a mão que era atrofiada, a mão que era mirrada, ela ficou sã como a outra. Só que eles vendo aquele milagre extraordinário, eles não ficaram felizes, pelo contrário. O versículo 14 que eu não li, mas olha aí na Bíblia, diz-nos o seguinte, que eles tomaram conselho para matar Jesus. Presta atenção, que absurdo! Não estando satisfeitos com a atenção que Jesus deu àquele homem, o nosso Senhor supriu a necessidade, resolveu o grande problema, o sério problema daquele homem. Eles ficam chateados, o preconceito se transforma em ódio, e em seguida eles tomam conselho para matar Jesus. Meus irmãos, presta atenção, religião, longe de mim querer criticar aqui religião A, B ou C. Eu louvo a Deus porque, sim, fui criado numa igreja batista, só que igreja batista não tem poder de salvar ninguém. Eu sei que existem muitas pessoas, e acredito que pessoas aqui, que foram criadas numa igreja católica, como também a igreja católica não tem poder de salvar ninguém. Como padre não tem, bispo não tem, papa não tem, como apóstolo não tem, como semideus não tem, porque a Bíblia diz, e já cantamos aqui nesta noite, que só Jesus Cristo salva, só Ele tem poder de transformar a vida de alguém. É claro, isto nas Escrituras Sagradas, mas todo cuidado eu e você precisamos ter, meus irmãos, porque assim como os fariseus, eles não conseguiam enxergar além daquilo que a letra dizia. Eles interpretavam erroneamente a lei. Eles consideravam o sábado mais importante do que pessoas, regulamentos mais importantes do que pessoas. Na verdade, eles não tinham misericórdia para com o outro, porque a religiosidade extrema havia danificado a caminhada daquele grupo religioso. O preconceito deles, então, repito, acaba produzindo ódio. Não há nenhuma alegria na vida deles, eles não ficaram felizes, porque aquele homem, antes com a mão mirrada, agora curado, pelo contrário, eles ficaram indignados com Jesus por ter realizado aquele milagre. Este é o tipo de religião que tem regras, mas que não mexe com os fundamentos da vida. O princípio está na cabeça. A pessoa tem até conhecimento, só que o conhecimento não mexe com a estrutura da pessoa, enfim, não interfere na caminhada da pessoa. Isto é muito perigoso. O que aquele homem mais precisava era de ajuda, e eles só tinham preconceito e ódio. Agora quero chamar a sua atenção para uma história muito interessante, que eu li, anotei, e quero compartilhar com você aqui na noite de hoje, que tem muito a ver com esse ponto da nossa pregação na noite de hoje. Conta-se a história de um homem que foi chamado para comparecer diante de um tribunal. E ele então procurou um amigo. E o amigo disse o seguinte para ele: olha, eu vou te dar apoio moral, porque você está precisando, mas eu só posso fazer isso. Aí aquele amigo disse o seguinte: olha, sim, eu te agradeço, mas não resolve o meu problema, mas muito obrigado. Ele então procurou um segundo amigo, e o amigo agora disse o seguinte para ele: olha, você tem um corpo muito parecido com o meu, eu vou te emprestar o meu terno, e você vai impressionar as pessoas lá, inclusive o juiz. Aí ele disse o seguinte: olha, eu posso até ir bem vestido no tribunal, mas isso não vai resolver o meu problema.
Em seguida, ele procura um terceiro amigo, acompanha a história. E esse terceiro amigo disse o seguinte: olha, eu te levo no meu carro, para você não precisar ir de ônibus. E eu te deixo na porta do tribunal, só que eu não vou entrar com você, em hipótese alguma, eu não tenho condições de fazer isso. Aí o amigo disse o seguinte: olha, eu te agradeço, muito obrigado pela carona que você vai me dar, mas isso também não resolve o meu problema. Ele procurou um quarto amigo, e esse quarto amigo disse o seguinte: olha, eu vou lhe dar apoio moral, se você precisar de roupa, eu vou providenciar para você, eu te empresto ou compro, eu entro com você no tribunal, eu quero também defender você, e acredito que temos uma chance muito grande de conseguirmos a sua absolvição. Ao que aquele amigo respondeu dizendo o seguinte: olha, você é o amigo que eu preciso. Essa história, meus irmãos, esta parábola, ela foi escrita para mostrar 4 tipos de ideias religiosas, que são: primeira, existe aquela religião que dá força, que dá apoio moral, e só isso, fica aí. Mas também, em segundo lugar, existem aquelas outras religiões que são muito boas para darem uma roupagem nova na vida da pessoa. Aí a pessoa passa a ter uma linguagem de crente, ela passa a se vestir como crente, mas tudo muito superficial também. Terceira, existem aquelas religiões que acompanham a pessoa por toda a vida, e na hora da morte, na hora do tribunal, a pessoa vê que ela não tem nada para o lado de lá, ela não adquiriu nada para a eternidade. Mas em quarto lugar, existe o Evangelho de Cristo, que é mais do que uma religião completa. O Evangelho de Cristo é uma pessoa, ele dá uma nova dinâmica na vida do ser humano, ele dá apoio moral, ele muda a pessoa tanto por dentro quanto por fora, ele não é apenas para a nossa caminhada aqui neste mundo, mas também para depois deste mundo. E o Evangelho mostra que Deus nos aceita, que Deus continua perdoando os nossos pecados. Meus irmãos, não há ninguém que algum dia tenha procurado Jesus que não tenha encontrado. Não há ninguém que um dia tenha buscado o Senhor Jesus que não tenha sido atendido, ou que tenha sido recusado. Graças a Deus, Jesus não é um fariseu, mas ele tem compaixão por pessoas, ele tem alegria em socorrê-las. E a Bíblia nos diz que assim como ele socorreu aquele homem numa sinagoga, assim como ele realizou um milagre na vida daquele homem, enfim, supriu as suas necessidades, o nosso Senhor pode preencher a maior das nossas necessidades também, que é o nosso distanciamento dele. Então não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha sido, não importa onde você tenha descido, não importa, a Bíblia nos diz que Deus ama você, ele não é preconceituoso, ele não odeia, como a religiosidade dos fariseus, mas o nosso Senhor tem um coração cheio de amor. Alguém disse que igreja não é reduto de santos, mas sim de pecadores regenerados. Eu tenho dito isto aqui deste púlpito, há muitas pessoas lá fora que têm dificuldade de entrar aqui, porque acham que as pessoas que estão aqui, que frequentam este lugar, são santas, ou, noutras palavras, são perfeitas. E eu tenho dito de forma brincalhona, é porque eles não nos conhecem. E esta frase, ela diz uma verdade extraordinária: igreja não é reduto de santos, igreja é lugar de pecadores regenerados. Irmãos, que Deus
nos ajude a não sermos como os fariseus, que se preocupavam com regras, com regulamentos, mas não se preocupavam com a misericórdia e nem com o amor. A terceira força que move o mundo, ou segunda e terceira força que move o mundo, preconceito e o ódio demonstrado pelos fariseus. Mas eu quero fechar o mosaico, esse quadro lindo que vai ser fechado dessa forma. A última força que move o mundo é o amor. Olha, por favor, aí o versículo 12. O versículo 12 diz assim, Jesus diz assim para eles, para os fariseus: pois um homem vale muito mais do que uma ovelha. Se uma ovelha cair num buraco, numa vala, num sábado, você vai deixar a ovelha morrer? Jesus faz a pergunta: não, você vai tirar a ovelha daquela vala no sábado. Se você faz isso como ovelha, aí Jesus diz: um homem vale muito mais do que uma ovelha. Jesus, ele se condoeu daquele homem e o curou. Esse é o quadro não só do Evangelho de Mateus, mas é o quadro dos evangelistas. Marcos faz a mesma coisa, Lucas faz a mesma coisa. Uma expressão que é muito comum nos evangelhos é: Jesus é compassivo, ele moveu-se de íntima compaixão, ele é cheio de misericórdia. Irmãos, nós encontramos repetidas vezes o nosso Senhor agindo assim para com pessoas, para com seres humanos. O fariseu, ele enxergava o sábado, Jesus, ele via o homem. Para eles, os fariseus, as regras eram mais importantes. Para o nosso Senhor, pessoas são mais importantes. Gente é o que Deus tem mais de importante na face da terra. E é por isso que Jesus disse: um homem, ele vale muito mais do que uma ovelha. A mais bonita declaração de Deus que a gente encontra na Bíblia, ela foi dita por João, e é essa: Deus é amor. Deus é amor, e o Deus que ama, ele deseja a salvação do homem que ele criou. E é por isso que em João 3,16 diz lá: porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Só se torna filho de Deus aquele que crê no nome de Jesus. Até então, criatura, porque Deus criou todas as coisas. Mas no momento em que o homem é encontrado por Deus, no momento em que Jesus se torna Senhor e Salvador da vida deste homem, porque ele se arrependeu e creu, esse homem, essa mulher, esse ser humano, ele se torna filho de Deus. É um amor que não procura mérito, mas é um amor que vê a necessidade. Conta-se a história de uma senhora muito simples do interior, que foi perguntado por uma repórter: qual filho que a senhora mais ama? Qual deles? Aí ela, com muita simplicidade, disse para a repórter: minha filha, o filho que eu mais amo é aquele que está doente, é aquele que está ausente, é aquele que está com problema. Esse é o filho que eu mais amo. Em outras palavras, o amor não procura mérito, mas o amor vê a necessidade. Foi por isso que a Bíblia nos diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores.
Ele viu a nossa necessidade, Ele não viu mérito em você. Na verdade, nós não temos mérito algum. Se você acha que tem, você precisa fazer uma leitura em especial do Novo Testamento. Você merece o quê? Você não merece nada. Mas eu tenho tudo, porque Deus é bom. É porque Ele é misericordioso. E você precisa rever os seus conceitos, rever a sua história. Porque eu conheço várias pessoas aqui na nossa cidade que acham que porque tem uma família estruturada, porque pela graça de Deus tem uma casa, tem um emprego, a vida tem corrido de forma muito tranquila. Não, eu mereço. A Bíblia diz que isto não é mérito, isto é misericórdia, é cuidado de Deus. Mas tem pessoas que não têm mais um motivo para você ser agradecido a Deus. Você é um pecador, você não merecia as bênçãos que Deus tem te dado, mas por Ele ser um Deus misericordioso, é por isso que você tem chegado onde você chegou. Mas eu quero terminar. As suas mãos estão boas, você não tem mão atrofiada nem mão mirrada, seus braços estão bons, pela graça de Deus você está bem, mas você tem necessidades emocionais, você tem necessidades espirituais, você tem necessidades existenciais. Há muitas pessoas que não vão conseguir levantar da cama amanhã. Por que não vão conseguir? É segunda-feira hoje, meu Deus, mais uma semana, enfim, ela não tem motivo para viver. Isso, irmãos e amigos, para nos mostrar que o ser humano, ele pode ter casa, ter trabalho, ter uma família, enfim, ter uma vida, entre aspas, tranquila, boa, mas todos nós temos necessidades, e muitas destas necessidades, ou a maior necessidade, melhor, só Deus pode suprir. A experiência mais profunda que alguém pode ter nessa vida é saber que Deus nos ama. Eu e você temos necessidades que só Deus, somente o Deus que nos criou e nos conhece, pode tratar. Graças a Deus, aqui tem muitas pessoas casadas. Como é bom ter o amor do cônjuge, não é verdade? Quem não se sente feliz? Amor dos filhos, coisa extraordinária. Aqui, muitos irmãos que têm netos, né? Um amor do neto, né? Ele que não conseguiu demonstrar tanto amor para com o filho, ou ela, agora está demonstrando amor, carinho para com o neto. Coisa linda. Amigos. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que um irmão. Às vezes você não tem tanto contato, tanta ligação com um irmão de sangue, mas tem aquele amigo que está sempre com você, que chora com você, que manifesta preocupação para com você. Meus irmãos, coisa linda é saber que alguém nos ama, mas a experiência mais profunda na vida é saber que Deus me ama, que mesmo sendo como eu sou, Deus me ama. E eu quero terminar dizendo o seguinte: reconheça a necessidade desse amor, ponha de lado os seus preconceitos. Pode ser que você não tenha ódio no seu coração, como os fariseus, mas existem ideias na sua mente, na sua cabeça, e essas ideias têm dificultado você se aproximar de Deus. Então, ponha de lado os seus preconceitos, ódio, ideias, seja lá o que for, e aceite o amor de Deus. 1 João, na sua carta, diz o seguinte: que nós amamos a Deus porque Ele nos amou, pode terminar? Primeiro. Se você ama a Deus, e você diz que ama, quero dizer uma coisa e terminar dizendo isto: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Renda-se a esse amor, entregue-se a esse amor,
Faça isto, aceite o grande amor de Deus para com você e descubra o verdadeiro significado de uma existência plena nesta vida completa, que é ter Jesus, ter o amor de Deus na sua vida a partir de hoje. E que Ele nos abençoe. Amém? Você pode ficar em pé para nós cantarmos? Vamos fazer isso nesse momento.